Muito bem, olá você, bom dia, tudo de bom, né? A todos que a partir de agora se integram em mais uma de nossas transmissões do Sabe Caxias by Bitcom, aqui na Bitcom TV. Hoje, dia 31 de dezembro, ano de 2020, nós estamos aqui para também, a partir de agora, repercutir como é que está sendo a ansiedade dessa data, um misto de sentimentos no coração das pessoas e, claro, né, tentar projetar, idealizar, enxergar e ver o 2021, que é logo ali do outro lado da curva. Daqui um pouco mais, cerca de 14 horas, nós já vamos estar com os pés definitivos dentro deste ano de 2021. Muitas esperanças, muitos pedidos serão endereçados em orações durante esta noite mágica de transição de ano. Muita expectativa, mas ao mesmo tempo ainda muitas incertezas. Fique conosco, fique nos acompanhando. É um prazer imenso estar compartilhando e dividindo esse espaço com você. Vem que a casa é nossa. Bom dia especial, vamos para mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom, programação especial de virada de ano. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Ok, logo após nossa breve introdução, né, nossas breves informações de abertura, nós vamos então destacando para todos que estão nos acompanhando que estamos oficialmente então na última programação de 2020 com o Sabe Caxias by Bitcom. Eu quero destacar os detalhes da previsão do tempo. Segundo as informações que aqui nos chegam, está para sexta, sábado e domingo as temperaturas vão entrar em gradativa elevação. Nós vamos ter agora uma baixa, né, de temperaturas que serão mais perceptíveis no horário da noite, no qual as temperaturas vão cair abaixo da casa dos 15 graus. Inclusive, a previsão do tempo destaca que nós vamos chegar muito próximo da casa dos 10 graus. Isso é os efeitos dessa massa mais fria que vai chegar para deslocar essa umidade que está presente sobre toda aqui nossa região do estado. E isso fará com que o sol apareça, mas as temperaturas vão subir gradativamente. Serão mais perceptíveis e efeitos de calor na parte da sexta-feira à tarde, com o sol brilhando e a temperatura chegando à casa dos 25 graus. No sábado e domingo, as temperaturas poderão chegar à casa dos 27 graus, mas vai ter ainda os efeitos de temperaturas baixas nas primeiras horas da manhã. E sinaliza o início, né? O início de 2021 sinaliza já na primeira semana ou na sua semana já integral, né? Que vai dar início a partir do próximo domingo. Sinaliza instabilidades na transição de segunda para terça-feira. Chuvas virão por aí. E a necessidade de chuvas, e afinal de contas, o estado do Rio Grande do Sul está passando por uma forte estiagem, né? Apesar de todas essas pancadas de chuva, ainda é um acúmulo insuficiente para tudo que nós necessitamos para irrigação e para também, né, manter leitos e níveis de represas e barragens a um nível seguro, né? Então tá aí para você os destaques. Informações sobre movimentação de trânsito, fluxo intenso na Rota do Sol. Começou de uma forma um pouco mais tímida, mas a partir das 8 horas da manhã começou a acentuar-se o direcionamento de veículos rumo ao litoral e, claro, né, pessoas aqui da região serrana de outras localidades do estado do Rio Grande do Sul que optam se deslocar ao litoral, utilizando-se, né, aí a extensão, a via, a Rota do Sol. O que chama atenção lá nos viadutos, lá embaixo, descendo já a região serrana, preste bem atenção, está devidamente sinalizado, está muito tranquilo, mas há uma diminuição de uma das pistas, né, em vez de duas pistas vai ficar
ficar numa pista apenas, porque há ainda manutenções, né? O pessoal está realizando aquelas manutenções para a remoção daquelas pedras, há todo um trabalho que está sendo feito ali, então muita cautela ao passar daquele trecho, tá bom? O trânsito fica um pouco mais carregado de Lajeado Grande adiante, no qual aí formam-se, né, aqueles pelotões, aquelas filas mais largas de automóveis, mas tudo tranquilo, está fluindo. E olha, durante a madrugada também teve movimento, muitas pessoas que optaram por ir por madrugada também foram. Há um certo movimento muito característico e até mesmo apesar de característico, de certa forma desafiador, porque sabemos nós que das restrições e dos perigos da Covid-19, mas o pessoal está indo para o veraneio e essa movimentação vai se dar a partir de hoje, inclusive acentuando-se durante o final de semana. Logo após esse nosso introdutório todo, todas essas informações já de abertura da programação, o serviço, a reportagem, a notícia para você, nós vamos agora fazer também os cumprimentos especiais a ele, Miguel Brambila, que está em home office, mas daqui a pouco mais estará no convívio da sua família, se preparando para essa importante ceia de virada de ano. Mais um ano que se feche, as esperanças de todos nós renovadas. Miguel Brambila, bom dia, meu irmão. Bom dia, Edinho Soares. Bom dia a todos os amigos, amigas de Sabe Caxias by Bitcom. Chegamos à virada do ano, uma data simbólica, uma data importante porque os símbolos fazem parte da cultura humana, sempre nos moveram e sempre nos levaram aí na direção do futuro, na direção de construir a humanidade que queremos, não é? Então esse 2021 que seja de paz e de felicidade, Edinho, mas ainda de muitos desafios, não é? Não basta somente virar a data do calendário para que os problemas se resolvam. Temos muitas coisas a resolver, muitas coisas a se pensar. Passou o ano, né, desde março até aqui, quando nós chegamos à edição 235 de Sabe Caxias by Bitcom, num significado muito importante de fomentarmos o pensamento, o debate, o diálogo, e trazemos aí o registro de muitas coisas que precisam ser repensadas no nosso dia a dia e outras que já estão até amadurecidas, né, que precisam ser substituídas. Mas, enfim, pensar é bom, pensar faz parte. Bom dia, Edinho, bom dia a todos. Ok, bacana. Tá aí nosso querido Miguel Brambila junto com a gente. E você acho que utilizou palavras bem importantes em todo o seu discurso de sua fala, mas algumas questões para mim ficou muito saliente. As incertezas do ano que virão em 2021 e o alerta também, né, que o virar dessa página não significa que nós vamos estar virando coisas velhas e já começando definitivamente coisas novas. Ainda vamos ter que buscar a construção de coisas positivas. Mas também isso vem apontar e trazer uma direção para que cada um de nós sejamos mais do que telespectadores, mas estejamos participando e ativamente quanto a estas buscas e estas questões. Eu acho que agora o maior desafio, já desses primeiros dias, as posses, né, dos prefeitos e vice-prefeitos e novas câmaras legislativas, né, os legislativos espalhados por todo o município, que vai dar aí um período de transição e readaptação de trabalhos que pode estagnar um pouco os caminhos dos primeiros serviços públicos nas esferas municipais, Miguel. O que não deveria, né, Edinho? O que comentou o Eduardo Leite recentemente, eu também acho. O primeiro ano de governo não pode ser utilizado para se aprender a governar. Então, seria bom que nós já tivéssemos eleito pessoas capazes de manter a máquina funcionando, diferenciando numa transição saudável o que é de Estado ou de município, de governo, do que é da transformação política temporal, não é? Isso nos daria mais estabilidade como sociedade. Esse é um dos caminhos que nós teremos que trilhar, inevitavelmente. Quanto antes, melhor. Saber diferenciar o que é questão de governo, leis que ultrapassem governos e visões governamentais e ideológicas, e o que é daquele momento. Então, isso tudo daquele momento governamental, não é? Nos faz pensar justamente que não temos mais tempo a perder em demoradas transições.
Nós não temos, a questão é que a pandemia existe ainda, nós temos boas notícias de várias vacinas em funcionamento, mas temos notícias difíceis na questão dos insumos. Por exemplo, já há uma guerra dos estados na compra de seringas. O Brasil perdeu o pregão, não queria pagar pelas seringas, porque foi a questão de preço, um preço fora de mercado, segundo as informações do pregão, e os fornecedores não aceitaram os preços que o governo federal propôs, e os estados passaram a comprar por conta própria. Isso tudo influencia, inclusive, as eleições municipais, sim, as eleições, não as posses, porque cada governo, cada prefeito vai assumir com seu viés, bolsonarista ou não, e vai usar, né, o ritmo de vacinação ou não de acordo com a questão política, muitas vezes bastante distante do ideal de combate à pandemia, Edinho. E não temos mais tempo a perder, não somente nisso, mas em outras coisas. Na questão urbanista, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, logo nós teremos, se continuar este crescimento desordenado, problemas iguais a São Paulo. Né? Desmoronamento, qualquer chuva, né, invade água, a água invade as ruas, invade casas, desmoronamento de encostas, porque, veja bem, nós vamos crescer da montanha para baixo, mesmo que a gente cresça na direção da Rota do Sol, há muita dificuldade urbana em Caxias do Sul e não temos mais tempo a perder com governantes que aprendem a governar no governo. Esperemos aqui em Caxias do Sul que o Adilóide Domênico comece a governar no primeiro dia já. Não há tempo para perder. Eu até quero aproveitar essa oportunidade, acho que você tocou num ponto bastante saliente entre todo o contexto que você acabou de nos descrever. Miguel Brambila, não deveria nós, como nação de 200 milhões de habitantes, né, termos uma fábrica robusta para poder fabricar esses artefatos e não nos deixar totalmente refém, muitas vezes até mesmo de empresas estrangeiras, Miguel? Sim, poderia ser que... Mas a questão que foi posta no pregão não foi a falta de fornecedores, foi o baixo preço. Acho certo que não se pague preço absurdo, especulativo, também já é um outro ponto. Né? Aí há uma questão que é preciso que se entenda, né? Então, que tem razão, até certo ponto, o governo federal, de não pagar qualquer preço. Não se pode pagar qualquer preço. Mas como os estados estão comprando? Qual é o preço? Eu não vou falar do Rio Grande do Sul ainda na compra, mas estados como São Paulo, né? Mesmo, por exemplo, a Coronavac ainda não está aprovada. Ela vai ser aprovada só no início de janeiro. Se mantém aí a lei de 72 horas de aprovação emergencial por parte da Anvisa, a possibilidade, que é um projeto que foi de lei e virou lei, aprovado pelo Congresso Nacional. Isso está valendo, ou seja, a Anvisa pode aprovar novas vacinas aqui no Brasil em 72 horas, a maioria delas já está aprovada no mundo, né, a Moderna e outras, com índice de eficiência acima de 70%. São Paulo promete começar a vacinação, já tem 6 milhões de doses da Coronavac em São Paulo, que deve começar a vacinação dia 25 de janeiro. Então, como os estados estão comprando vacina e o governo federal não consegue, que preço os estados estão pagando? Não é? Então, é esse que é o problema. O dinheiro acaba se esfarelando na corrupção, porque não pensemos que as corrupções pararam lá nos respiradores, não é? Agora o Rio Grande do Sul recebeu aí um aporte de 39 milhões de reais para ajudar aí no combate, né, à pandemia. Que bom, que coisa boa. Mas nós falamos, aquele dinheiro, aqueles 6 milhões que foram anunciados que chegariam às escolas públicas, não é? Que mudança teve na escola pública tão grande assim, tanto que as crianças não puderam voltar às aulas? Ou seja, uma outra notícia relacionada ao dinheiro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é um mar de corrupção, arrumou 20 milhões de reais para doar lá para a Fiocruz, também para o combate à pandemia. Que bom, parabéns. Mas como uma Assembleia tem 20 milhões de reais sobrando, de onde é que tiraram o dinheiro, né? Por que tem tanto dinheiro na Assembleia que não é um executivo, é um legislativo? Lá no Rio de Janeiro, a Alerj. Então você veja que o Brasil tem tanta distorção
que aí se finge, né? Não, se finge que se está governando, manda um dinheiro né, que acaba sumindo se você não sabe onde ele está, e ninguém acompanha nada, né? Nem portal de transparência, nem notícia, e se esquece tudo. O senador, na retrospectiva, deveria se colocar o senador que colocou o dinheiro lá bem, enfim, outros tantos problemas de corrupção que nós temos, né? Então, essa fábrica não precisaria ser estatal, a questão é o preço que se está pagando. Agora tem uma guerra de seringa no Brasil, é terrível isso, é complicado. Sim. Miguel, continuando nesse mesmo tema, isso não vem mostrar que o Brasil deveria ter se antecipado à situação? Ou teria que ter, pelo menos, eu vou colocar aqui um exemplo, um estoque nacional dessas vacinas? Cadê o estoque nacional de vacinas? Dos insumos, né? Dos insumos. E os insumos, sim, até porque os testes ficaram parados lá, 7 milhões de testes, que também não se fala onde é que estão. Se prorrogou a validade, mas estão sendo distribuídos. Os estados estão recebendo esses testes, milhões, né, 200 milhões de reais. E são vidas, quanto mais se atrasa. Nós temos a boa notícia da vacina, mas são vidas. É o que eu digo, não temos tempo a perder. Estados e municípios não têm tempo a perder nessa questão, principalmente da pandemia. Não é somente isso. A fome, a doença, não esperam, não é, Edinho? Então, sim, deveria ter sido antecipado, mas essa é uma pergunta recorrente do presidente que dava cloroquina para a EMA, que ainda está, né, apostando na cloroquina, que ainda é um negacionista, está de férias, não é? Ele vai pular de paraquedas, ele passou dias aí de férias pescando em Santa Catarina, e os brasileiros morrendo. Não que o presidente não tenha direito a tirar férias, mas você tira férias com a tua casa pegando fogo, então, quer dizer, há uma desordem total na questão. Se já tivesse começado uma campanha organizada, liderada por uma liderança nacional forte, que fizesse uma central de distribuição, que não criasse uma guerra entre os estados nesse sentido de vacinação, tudo bem, mas não, ele está de férias, ele foi tirar férias, ele não está preocupado. Nós voltamos ao patamar de mais de 1.000 mortes por dia. Então é óbvio, né, que não houve uma preparação, mas a história vai contar, né, e tenho a certeza que um dia, pode ser daqui a muito tempo, né, quando olhar para trás esse presidente e ver tanto de mal que ele fez para o Brasil, eu acho que ele vai se arrepender, né, porque não sabe o que faz. Esse negacionismo é que nos leva a sermos, né, das democracias, como tem noticiado aí a mídia, né, os noticiários, o Bolsonaro é o único negacionista da atualidade, né? Nem a Bielorrússia mais. Todo mundo recebe a vacina, porque primeiro ele combateu a doença, depois ele quis empurrar um remédio que não tinha validade, depois passou a combater a vacinação, aí o STF decidiu, e enquanto isso, né, aliás, para quem acha, né, que ele é um messias, né, ele gastou mais do que o Temer já no cartão corporativo, gastou 6 milhões de reais já no seu cartão corporativo, divertindo-se por aí, andando de jet ski no final de semana, nunca visitou nenhum hospital, né? Então, o brasileiro tem que pensar muito bem nisso aí, para que a gente possa sair desse limbo, né, desse terrível obscurantismo que estamos vivendo agora, num momento de dificuldade. E vai aumentar, né? Porque não pense, né? Todo dia tem a justiça e a polícia que tem que fazer outro retrabalho, né, já tem outras coisas para combater, fecha festas clandestinas, multa as pessoas, no outro dia eles abrem de novo, né, ou aglomerações no litoral, você vai ver o que vai acontecer em janeiro, espere. O que chama atenção também, eu vi você falando sobre as férias, né, o Dória, quando resolveu se afastar e escolhendo ir para os Estados Unidos, eu acredito, posso estar eu errado, também não posso afirmar coisa que não sei devidamente, mas eu acho que o Dória foi aproveitar para poder fazer a vacina, mas quando o Dória foi, o povo chiou, né, e o Dória teve que se retratar, mas nesse caso acho que o pessoal não está percebendo, né? Com certeza, né, mas com 6 milhões de doses em São Paulo, e aí entram outras vacinas, não só da Coronavac, eu acho que muita gente, né, secretamente já tem se vacinado no Brasil, né? Talvez nos Estados Unidos, talvez aqui no Brasil mesmo, né, tem acesso restrito, privilegiado, que nós não temos. Com certeza,
E, aliás, o Dória foi muito criticado, né? Voltou, né? Pediu desculpas, né? Por ter ido a Miami. Agora, não que as pessoas não tenham esse direito, mas se você acha que é muita responsabilidade ser presidente da República, que são apenas 4 anos, né? O Bolsonaro disse que não ia nem querer se reeleger, ou seja, e depois ele vai ficar vitaliciamente ganhando salário, se é o que interessa para ele. Então não se candidate, porque você tem que... O cargo de presidência da República é 24 horas. Se der uma guerra e te ligar às 3 da manhã, você tem que resolver. Você vê aí no dia a dia da rotina dos presidentes, se te ligarem, se o Brasil sofreu uma invasão alienígena às 2 da manhã, o Bolsonaro acaba dizendo, não estou no meu horário, parece funcionário de firma que só trabalha no chicote. Então saia da presidência e deixe para quem quer trabalhar, né? É complicado. A gente fica observando, né? A gente não está aqui querendo falar, né, tecer maus comentários, mas observando posturas a gente vai vendo, né? As pessoas vão revelando-se quem realmente são suas condições, suas potencialidades, o que pode fazer. A gente começa a conhecer as pessoas, né? Com o passar do tempo, as pessoas vão se revelando. Inclusive, diz que tem muitas frases que diz, quer saber sobre alguém, dê poder a ele, né? Aí você vai entender de quem se fala, né? E temos todas essas colocações que estamos aqui trazendo, inclusive já contextualizamos um pouco mais sobre isso ontem, né? Sobre o que virá. Daqui a pouco mais nós estamos embarcando, então, neste ano de 2021. Mas no quesito família... Pode concluir, Miguel, por gentileza, fique à vontade. Olha o que está acontecendo em Santa Catarina. Com alta de infecções, festas privadas de Réveillon motivam guerra na justiça. Então as pessoas estão entrando na justiça para se aglomerar agora, né? Enquanto as infecções pela Covid-19 aumentam, especialistas reforçam recomendações de distanciamento social. Na contramão, cidades turísticas pelo país recebem festas, muitas delas clandestinas, com centenas e até milhares de frequentadores no feriado de Réveillon. A realização de eventos do tipo tem se tornado uma guerra na justiça, com disputas entre organizadores de festas, promotores do Ministério Público e governos. Na maior parte dos casos, atrações públicas no Ano Novo foram canceladas. Então, quer dizer, o pessoal não quer saber, né? Eu quero, assim como o aborto aprovado na Argentina, né, indiretamente, né, se quer legalizar a pandemia. É o que está acontecendo, né? Ou seja, no aborto o assassinato se tornou legal. Um feto de 14 semanas, 3 meses e meio, é um ser humano. Um dia, né? Porque uma analogia que me ocorreu, se você plantar uma semente de madeira e uma semente de verdade, qual delas vai crescer? Né? De verdade. Para ela crescer, ela já tem que ter vida em potencial. Portanto, a partir da fecundação já tem vida. Não é a questão de sofrer-se ou não, porque você pode... Né, muitas formas você tem de evitar o sofrimento hoje em dia. Então, é terrível, é triste. Inclusive, as mulheres argentinas festejando, numa minoria protestando e a maioria festejando, né, a legalização do aborto na Argentina. É a mesma coisa, né, Di? Teve manifestações também aqui no Brasil, inclusive aqui em Caxias do Sul, redes sociais, tem manifestações de pessoas adeptos, né? Utilizando aquela expressão do como é que é meu corpo, minhas regras, acho que é isso, né? Meu corpo, minhas regras. Mas e as palavras do presidente ontem, o presidente argentino, ele falou que não é para trazer uma lei para o aborto, mas sim para trazer o entendimento quanto o manuseio desta questão quando for necessário, tudo isso. Mas mesmo assim, a gente vai ter que aguardar para ver, e entender e se aprofundar sobre tudo isso e ver a repercussão que isso vai ter dentro da América, né? Sem dúvida. Não, na verdade, não é isso, não. No Uruguai também é legalizado o aborto, não é isso, né? Essa história é desculpa, né, do presidente argentino. Isso é um viés da esquerda materialista, marxista, onde acha que o corpo, a liberdade, é a teoria de Gramsci, né? Ou seja, você é o seu próprio Estado, entre aspas, né? Anarquistas, graças a Deus, entre aspas, uma revolta contra o vazio do Estado, uma insubordinação ao coletivo e à vida, né? Porque você não tem o direito, se o corpo, na verdade, não te pertence totalmente, não. Nós pertencemos ao Estado, as pessoas acham ao Estado coletivo. Você não pode, então, se o teu corpo te pertence, você poderia enterrar no quintal da tua casa, né? Você poderia virar adubo a partir do momento que você, né? Isso se chama ocultação de cadáver, inclusive. Se o corpo te pertencesse, a tua família poderia te esquartejar e te jogar no mar.
sem informar as autoridades, é uma distorção social coletiva de fim de tempos e esta força, né, somente para favorecer grupos econômicos. E lendo a notícia, é exatamente aquilo que nós comentamos ontem. O argumento é porque mulheres argentinas morrem em clínicas clandestinas e etc. Né? Então, ao invés de se investir no acolhimento e no incentivo à vida, se investe em legalizar, né, o crime. Falou muito bem, né, Miguel? Programas sociais, disciplinando, orientando, explicando, né? 10h39, nós vamos agora a um breve espaço aqui na programação. Você fica junto com a gente, nos acompanhando. Em instantes, estaremos de volta com você. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. A Bioner tem tudo o que mais importa para o seu pet. Rações, acessórios, produtos de higiene e sanitários. Na Bioner você também encontra sementes, mudas, ferramentas, produtos coloniais. Bioner, compartilhe felicidade. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor, eu quero Sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue, peça sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já! A Rebocar tem todos os tipos de engates e reboques que você precisa. Venha conhecer nossos serviços. Na Rebocar você fica tranquilo. Confira nossos produtos e contatos na página do Facebook.
Rebocar, engates e reboques especiais. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Ok, já estamos de volta agora, 10 horas 44 minutos, 15 minutos praticamente está faltando para o encerramento, né, desse nosso programa e também para a conclusão de mais uma etapa de nossas programações do Sabe Caxias by Bitcom, na manhã desta última quinta-feira dentro do ano de 2020, né? Estamos aí fechando portas e estamos também nessa ansiedade do que virá na continuidade do próximo ano. Miguel Brambila, nós estávamos falando anteriormente sobre a questão do passo que a Argentina deu ontem, entendendo que e criando métodos, uma lei específica para as questões do aborto. E no contexto nacional, né, a gente sabe que há uma pressão de instituições, de algumas lideranças, há um grupo, né, que já vem há longos e largos anos solicitando tudo isso. Mas suponhamos que uma decisão, né, ou um projeto desse entrasse na Câmara e também no Senado e posteriormente fosse apreciação presidencial. Como é que você contextualiza esse mesmo passo que a Argentina deu dentro do cenário nacional? Quais são os possíveis entraves ou quais as observações que seriam feitas nesse interim? Pois é, Edinho, a Argentina está sendo governada pela esquerda. Há um ressurgimento da esquerda comunista. O comunismo é materialista, né? Não existe comunismo cristão. Isso precisa ficar claro. Então, a partir do momento que é materialista, eles não acreditam em punição ética e moral. Eles acreditam nessa história que não se consagrou no mundo, porque os comunistas são ditadores, né? A maioria deles. Não tem país comunista que não seja uma ditadura, aliás, né? Se me citar um, eu vou ficar mais feliz, mas não tem, né? Oficialmente declarado comunista. Existem bolhas comunistas, né? Não estou aqui demonizando o comunismo, mas sim o materialismo, né? Porque um socialismo de visão e igualdade social que entenda que nós não somos obras somente do acaso, talvez seja um caminho para o futuro. Mas o materialismo é que leva a isso, a este grau, né, de distorção ética e moral. No Brasil, somente o ressurgimento das esquerdas permitiria passar uma lei como essa. Hoje não passaria, porque a esquerda está diminuída, né? O PSOL na liderança, vamos ver o que eles vão dizer a partir do ano que vem, né? O PSOL seria um representante desse tipo de lei, né? Defendendo o direito das mulheres, não é? Criticando as clínicas clandestinas. Esse é o argumento que eles vão utilizar. O PT, o PCdoB, partidos de esquerda materialistas, né? Que acreditam somente que a matéria é o que move a comunidade. E pregam, então, uma divisão material das coisas, o que não acontece nunca, aliás, não é? Inclusive perdendo argumentos. Enquanto isso acontecer, enquanto houver marxismo no mundo e o comunismo for materialista, haverá força no sentido de distorção ética, né? São teorias já dos anos 60 do acabar-se, né, com a organização familiar para poder aglutinar esse tipo de pensamento. Então, tudo que tem o esforço libertário, as esquerdas se apropriaram como se fossem representantes dessas minorias, e nem sempre são.
O argumento será, como você disse muito bem, aliás, ontem, né, que é preciso criar políticas públicas favorecendo o aborto para que as mulheres não vão às clínicas clandestinas, as pobres, né, porque os ricos vão e contratam cirurgiões, médicos particulares, assim como os grandes traficantes, né, tem hospitais próprios, médicos, cirurgião, dentro das suas casas, não precisam da clandestinidade, eles têm profissionais de todas as áreas, advogados, médicos, que eles pagam muito bem da contravenção. A clínica clandestina, então, sumindo, né, daria a oportunidade da pessoa em risco, né, de gravidez indesejada, na questão da pobreza, ou seja, o aborto pelo SUS. Você imagina que vai ser, né, o SUS que não opera nem o básico, né? Você imagina o que seria, não é? Ou seja, o que acontece com isso? Se legaliza, portanto, né? Então os estados passam a ser o teu maior cliente. Né? Essa é a questão, Edinho. Né? Acaba-se, porque a clínica clandestina é uma minoria, ela existe. São 3 mil mulheres argentinas, segundo a estatística, todos os anos que vão a essas clínicas, e 3 milhões de mulheres já foram, e muitas morreram desde os anos 80, ok? Então acaba-se com as clínicas clandestinas e se deu acolhimento. No Brasil, neste governo e neste mandato não vai acontecer. O ressurgimento, aí entra a questão, por isso que eu respondo a pergunta desta forma. Somente vai ter pressão abortiva no Brasil com o ressurgimento das esquerdas. Né? Mas eles não vão ressurgir sem o apoio das igrejas. E não existe uma igreja abortista no mundo, né? Porque as igrejas são cristãs. Mesmo que elas se traiam, alguns sacerdotes se traiam, né? Mas o espiritismo, o catolicismo, os evangélicos, né? Até mesmo a Umbanda, o Candomblé são contra o aborto. Então, qualquer tipo de religião que você encontrar, né, de verdade, e que acredite na existência de Deus, não são abortistas. Portanto, né, as esquerdas, que são materialistas, se precisar do voto dessas igrejas para se eleger, não poderão aprovar leis abortistas. Né? Essa é a lógica. O ressurgimento das esquerdas no Brasil que permitiria esse tipo de lei distorcida, não é, Edinho? O que acontece agora? A corrupção existe, o que pode se percebendo-se, né, que é uma grande demanda de um rio de dinheiro que pode jorrar aí para o SUS, por exemplo, e que pode ser roubado, né, tudo pode acontecer no Brasil, né, daqui a pouco eles inventam alguma coisa que convençam aí os sacerdotes, e aí, né, nós estamos cada dia mais entrando numa era demoníaca, eu diria. Se as pessoas parar para analisar, ontem nós estávamos falando sobre que teria que ser criada uma indústria nesse sentido, né? Você para analisar salas de engenharias, de indústrias que criam aparelhos hospitalares, criando aparelhos para melhor fazer essas extrações dessa morte, né? Como é que seria isso, né? Então, olha quantas pessoas interconecta. Aí você para analisar que haverá estudos de aperfeiçoamento em larga escala, será estudado isso dentro de universidades, haverá grupos acadêmicos aperfeiçoando métodos. Então, envolve um monte de coisa aí, né? Verdade, né? É maquiavélico, né? Inquisitor, parece o retorno da Inquisição. Mas isso acontece clandestino, é muito pior. Então se combate a clandestinidade, nós temos dito, e se dê, né, apoio familiar às pessoas, né? O ideal é esse, é dar condições de vida. Mas agora nós temos aí, por exemplo, no Brasil, né, 5% de reposição, de aumento para o salário mínimo, né? Como é que você vai viver com R$1.100, né, um salário mínimo para sustentar uma família inteira? Para uma pessoa você sobrevive. Mas como disse aí o Aquilino Dalla Santa no seu livro, né, Porque o Brasil não deu certo, nós deveríamos estar preocupados em melhorar as condições de vida, não somente em sobreviver. E não é por acaso que surge na Argentina uma lei como essa. Né? Tem um filme, Operação Final, eu não citei ele ontem. Operação Final é um filme que está à disposição aí na Netflix. Um grupo de judeus sofridos e filhos de judeus da Segunda Guerra Mundial criaram uma organização não governamental para perseguir e capturar foragidos nazistas pelo mundo. E um deles eles encontraram na Argentina. E para entrar na Argentina, eles tiveram que entrar clandestinamente, porque o governo ditatorial argentino defendia este nazista.
Ou seja, a ditadura argentina defendia os nazistas. E nem mesmo a família desse nazista, isso é história real, né? Nem a mesma família desse nazista sabia que ele tinha encontros, né, quando ele trabalhava numa empresa alemã, lá na Volkswagen, e quando saía à noite, dizia que ia, né, encontrar-se com os amigos, e ele ia para encontros de pessoas que estavam tentando reorganizar o nazismo na Argentina. Né, então você veja, a Operação Final, não vou contar o resto, né, é um filme que mostra, portanto, o acolhimento que a Argentina deu para nazistas que injetavam tinta nos olhos das pessoas para ver se mudava de cor, através de Joseph Mengele, que faziam... Né, Mengele passou pela Argentina. Passou pela Argentina, operações com gêmeos, e depois em Santa Catarina também, né? Então você veja bem que existe o mal no mundo, e existe, né, a falta de empatia. Operação Final é o nome do filme. Ok, Miguel, deixa eu só compartilhar uma imagem que você me solicitou. Eu estava esquecendo de compartilhar. Nós estamos aqui. Essa aqui é a imagem, né? Que você. Essa é a imagem. Essa é a imagem de um ser humano com 3 meses e meio, 14 semanas, que a lei argentina permite matar a partir de agora. 3 meses e meio. 14 semanas, né? Tô certo no cálculo, né? Não, tá certo, tá certo. 3 vezes 4, 12, dá 3, né? 3 vezes 4, 12 semanas. Mais 2, 3 meses e meio. Agora eu te pergunto, Edinho, para chegar a ser um humano, no momento da fecundação, ali já tinha vida, senão é aquela história, se você enterrar uma semente de madeira e uma semente de um carvalho... Em latência, né? Tem latência. É uma vida. Sim. E um dos argumentos deve ter sido a questão do sofrimento, né? E já ouvi falar, mas não sofre, não tem sofrimento. Ora, sofrimento hoje em dia, com as anestesias que tem, né? O Propofol, lá, o Michael Jackson, por exemplo, lá que morreu, qualquer pessoa, você pode, né? Então, isso abre espaço para a eutanásia, para você eliminar aquele idoso lá que você não, né, legalmente, né, não ser um assassinato, ser um assassinato legal, que foi isso que eu coloquei num artigo que está em sabecaxias.com.br, quem quiser ler, o assassinato legal, você tem lá um parente indesejável que está doente, né, é um arianismo isso, né, não é por acaso que surgiu na Argentina, não, nessa bossa cruel. Aqui no Brasil é hipocrisia, né? Hipocrisia, porque se fôssemos um país mais de melhor coração, não teria esse monte de aglomeração, esse monte de egoísta, e não teríamos aí, né, metade dos brasileiros vivendo no esgoto, sendo ironizados pelo presidente da República. Aliás, não é há mais de 100 anos já denunciado pelo Rui Barbosa, enquanto só se rouba, né? Só se busca locupletar-se no poder. Miguel, eu gostaria que você falasse um pouquinho, eu achei muito interessante uma das tuas falas, que eu quero que você destaque agora, que você fala em que deveria se ter sido aplicado recursos em outro viés, ou seja, em combate educando o povo, né? Trazendo uma educação para que essas coisas não venham acontecer, para que tenha que se chegar a essa ideia do aborto. Gostaria que você contextualizasse um pouco mais profundo sobre isso, que eu achei bastante interessante. Sim, e me ocorre também uma questão, você falando nisso, do papel das igrejas, né, dos líderes religiosos. Todos eles, onde estão? Nenhum se manifestou. E o Papa é argentino, inclusive. O Papa deveria estar chorando nesse momento. O Papa falou de ontem para hoje? Eu não vi. Você viu alguma declaração do Papa dizendo que lamenta por esta lei aprovada no seu país, dizendo que não concorda, né? O Papa está envolvido lá na questão de resolver o problema de corrupção no Vaticano, da roubalheira que sempre existiu, aliás, não é? Então, outros líderes religiosos também onde estão, não é? Que deveriam vir a público repudiar, não deixar que isso caísse na normalidade, imediatamente mostrar indignação para leis desse tipo, que são aprovadas aí, aliás, na calada da noite, né? Mesmo que venha a público, eles aprovam leis assim de madrugada, 12 horas de debate, não é? Então é óbvio, Edinho, que sim, uma melhor distribuição de renda significa você dar estrutura familiar, para, no caso de uma gravidez indesejada por algum motivo, né, seja ele qual for. Porque, por exemplo, quanto mais pobre, mais problema. A Argentina, aliás, tem um processo de empobrecimento muito grande. Então, o que acontece? Né? As mulheres vão para a prostituição, os cafetões se aproveitam disso. Né? Então, há muita gravidez indesejada, não só do estupro, né? A mãe que corre risco de vida. Né? Existem muitas formas anticoncepcionais também.
Mas a igreja também combate isso, né? Ou seja, então o que é preciso fazer? Aí se legaliza o assassinato e os religiosos não se manifestam. Onde está a fé do mundo num mundo melhor? Então teria sim que se ter programa. Tem programas de acolhimento que não funcionam. Né? Tanto é que, por exemplo, na questão psicológica, que se tem atendimento pelo SUS, o Bolsonaro vai mandar tirar. Né? Você é louco porque você quer, você é depressivo porque você é vagabundo. Né? Então, quer dizer, você vê, por exemplo, principalmente agora, nesse período de falta de aulas nas escolas públicas, né? Você vê aí nas periferias as meninas de 12, 13, 14, 15 anos andando pelas ruas, né? E os jovens estão ali sem orientação, né? Buscando também se aproveitar daquela oportunidade, porque são jovens, e aí acontece um monte de gravidez, né? Normalmente, né, elas são ocultas, e aí a questão familiar entra em bancarrota, né? Acontece o crime, acontece o assassinato ou o aborto clandestino, ou se criam, né, cada vez mais subcondições de vida. Tem que se acabar com a pobreza. Você acabando com a pobreza, permitindo que as pessoas se criem como cidadãos, você não precisa matar o feto. Você tem maneiras, né, de controle da natalidade saudáveis, né, que você evite, pelo menos, né, que o ser humano se forme para depois assassiná-lo. Isso é crime, Edinho. 11 horas em ponto, né? Nós vamos então já, Miguel, caminhando a nossa programação para o fechamento, né? E também trazendo o anúncio que o nosso programa hoje encerra-se, né? A sua temporada de nossa programação do Sabe Caxias vai Bitcoin, Miguel. E eu quero agradecer a você ter dividido esse espaço, né? Ao longo de todo esse período, ter dado a oportunidade de... Sabe que a gente muitas vezes não é toda escolha, mas as coisas vão se encaixando do modo que fica tão bacana, tão legal, e foi momentos muito produtivos ter passado junto contigo ao longo desse período, um ano e meio, né, um período no qual a gente contextualizou diversos assuntos, nos aprofundamos, tivemos a oportunidade de trocar experiência, se conhecer no íntimo através das nossas apregoações, o que de verdade ansiamos em nossos corações. Foi um momento prazeroso e nós tivemos essa oportunidade de dividir tudo isso também com a nossa audiência, né, Miguel? Com certeza, você é um irmão, né? Torna-se mais do que um amigo. E nós estamos preparando a Bitcoin TV, num conjunto geral, novidades para 2021. Então, novas atrações, novos caminhos, né? Nós continuamos aqui nessa parceria. Esta temporada do Sabe Caxias by Bitcoin, ela encerra neste simbólico final de ano. A pandemia não acabou, questões diversas de reinvenção e naturais, né? Nós temos muitas coisas boas para acontecer em 2021 que nós vamos apresentar em tempo aí aqui na Bitcoin TV, na questão cultural, na questão, né, de registrar momentos da nossa sociedade, muitas coisas boas programadas para acontecer. Então, neste viés, né, de organização da grade de programação, que é natural, né, nós estaremos aí neste período aí de recesso. Você também tira umas férias, não é? E depois, no ano que vem, em outros momentos, em outras oportunidades, estaremos, né, em parcerias. Mas sim, né, a temporada de Sabe Caxias by Bitcoin encerra hoje. Os programas estão à disposição na Bitcoin TV, no YouTube, no Facebook, e em Sabe Caxias, né? O Sabe Caxias continua também com a sua transmissão jornalística, sabecaxias.com.br, Sabe Caxias no Facebook. Nós continuamos na parceria com o Cafeína também. O Cafeína amanhã tem o Eduardo Araújo, aliás, grande músico da Jovem Guarda, uma entrevista muito legal, histórias inéditas que não estão nem no livro do Nelson Mota, né? Ou seja, engrandecendo aí a Bitcoin TV, que Eduardo Araújo, um músico de excelência, 75 anos de idade, 60 anos de carreira, e amanhã ele falou, entrou na minha casa via Skype, assim como o Edinho também, no sentido de que as parcerias continuam. Na outra semana já tem o Ivo Menegola e o Zé Natário, né, e o pessoal aí trazendo também cultura, enfim, mudanças boas, né, Edinho? Então, eu registro também essa parceria. Nós chegamos a 235 edições ininterruptas de Sabe Caxias. Isso é muito bom, né? Nem sempre fomos unanimidade,
Mas estaremos aí, sim, com certeza, trazendo também, inclusive, esses debates, né, em outras plataformas gerais. A Bitcom segue um caminho que está sendo organizado aí para expandir-se em umas áreas importantes de Caxias do Sul, por exemplo, a música, a cultura e etc., que estaremos aí juntos neste trabalho também. Ok? Muito obrigado à audiência de todos. Obrigado, né? Um feliz ano novo, não é? De um feliz 2021. Obrigado, acreditemos, né, que vai continuar avançando. Você que gosta do nosso debate político, continue, né? Ele vai continuar paralelamente em Sabe Caxias e no Sabe Caxias na rede social, né? O Adinho, inclusive, pode aparecer quando quiser por ali. E nós estaremos juntos aqui na Bitcom, né? É o Sabe Caxias que encerra a temporada. Eu estou firme e forte com os amigos aí. Bacana. Estou muito feliz com essa parceria. Bacana, meu irmão. Tudo de bom para você, tá? Muito sucesso, muita saúde. E é isso, né? Projetos que vêm aí, novas projeções que vão ser elaboradas e essas coisas, esses arquivos ficarão armazenados não somente digital, mas ficarão guardados e eternizados. E tomara que ele venha em determinado momento, quando for necessário, tocar e gerar frutos com as pessoas, tá? Parabéns pela sua exposição no dia de hoje. Você mergulhou num estudo muito profundo, trazer elementos, né, históricos que vêm confrontar-se com o cenário argentino para o pessoal poder entender como é que se chegou ou potencializou até a chegada dessa materialização dessa lei, para entender, né, que há elementos diferentes. Você trouxe um elemento muito interessante de se observar, o contexto religioso, como é que se está então esse contexto da religiosidade, espiritualidade do meio do povo argentino, também tem que se buscar entender. Eu gostaria de entender como é que está a postura do Papa, né? O Papa Francisco é de lá. Como é que está o seu pensamento sobre tudo isso? Tem muitas questões. Meu irmão, 2021 estamos juntos. Grande abraço a você. Tchau, tchau. Ok, um abraço a todos. Feliz ano novo. Até 2021. Tchau, tchau. Valeu, abraço a todos. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.